Muita gente acredita que quando uma decisão judicial estrangeira chega ao Brasil, o tribunal tem apenas duas opções: aceitar a decisão inteira ou rejeitar tudo. Mas existe uma terceira possibilidade, e ela pode mudar completamente os efeitos de um divórcio ou de outra decisão judicial proferida no exterior. É o que chamamos de homologação parcial da decisão estrangeira. Nesse caso, o tribunal brasileiro pode reconhecer parte da decisão, mas não necessariamente todos os seus efeitos. E entender isso é fundamental para quem teve um divórcio ou qualquer outro processo decidido fora do Brasil. O que é a homologação parcial? Primeiro, vamos entender o conceito. A homologação parcial acontece quando o tribunal brasileiro analisa uma decisão estrangeira e conclui que alguns efeitos daquela decisão podem produzir efeitos no Brasil, mas outros não. Nesse cenário, o tribunal reconhece apenas a parte que é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Isso não significa que a decisão estrangeira é anulada. Ela continua válida no país onde foi proferida. O que acontece é que os efeitos daquela decisão passam a ser limitados dentro do território brasileiro. A razão para isso está na forma como o direito internacional privado funciona. O Brasil reconhece decisões judiciais estrangeiras, mas esse reconhecimento depende do cumprimento de alguns requisitos jurídicos. Por exemplo, a decisão precisa ter sido proferida por autoridade competente, é necessário comprovar o trânsito em julgado, a parte ré deve ter sido regularmente citada, a decisão não pode violar a ordem pública do Brasil e certos limites da jurisdição nacional precisam ser respeitados. Quando algum ponto da decisão estrangeira entra em conflito com esses critérios, o tribunal brasileiro pode optar por uma solução intermediária: reconhecer aquilo que é juridicamente compatível e limitar aquilo que não pode produzir efeitos no Brasil. É exatamente daí que surge a homologação parcial. Vamos imaginar um exemplo simples. Um tribunal estrangeiro decide um divórcio envolvendo um casal brasileiro. Na decisão, o tribunal estabelece três coisas: a dissolução do casamento, a partilha de bens e a determinação patrimonial envolvendo bens localizados no Brasil. A dissolução do casamento, por exemplo, normalmente pode ser reconhecida sem dificuldade. Mas imagine que parte do patrimônio do casal esteja localizado no Brasil. Nesse caso, o tribunal brasileiro pode entender que determinadas decisões patrimoniais precisam ser analisadas dentro da própria jurisdição brasileira. O resultado pode ser justamente a homologação parcial. O divórcio é reconhecido, mas certos efeitos patrimoniais definidos no exterior não são automaticamente aceitos. Se você vive ou viveu no exterior e teve um divórcio ou outra decisão judicial fora do Brasil, entender como essa decisão produz efeitos aqui pode evitar muitos problemas práticos. Se tiver dúvidas sobre esse tema, deixe sua pergunta aqui nos comentários.